onde era possível admitir 25 a 30. Entram. Os que moram nas regiões mais afastadas são geralmente convidados a vir primeiro. Certas pessoas querem falar, silêncio. Diz ele, os que falarem eu os ponho na rua. Ao cabo de 10 a 15 minutos de silêncio e de imobilidade geral, ele se dirige a alguns doentes, raramente interroga, mas lhes diz o que sofrem. Depois, caminhando ao longo da grande mesa, em torno da qual estão sentados os doentes, fala a todos, mas sem ordem, toca-os, mas sem gestos que lembrem-os dos magnetizadores. Depois despede todos, dizendo a uns, estáis curados, ide embora, a outros, curareis sem nada fazer, apenas tendes fraqueza, alguns, mais raramente, nada posso por vós. Querem agradecer e ele responde muito militarmente, que nada quer agradecer e põe os clientes para fora. Às vezes lhe diz, é a providência que deveis dirigir os vossos agradecimentos. No dia 7 de agosto uma ordem do Marechal veio interromper o curso das sessões. Logo após a interdição, e visto a enorme afluência dos doentes em Mourmelon, tiveram de empregar a respeito do médium um meio sem precedentes. Como não havia cometido nenhuma falta e observava a disciplina com muito rigor, não podiam prendê-lo. Contrataram um plantonista para o seguir a toda parte e impedir que alguém se aproximasse dele, fosse quem fosse. Disseram-me que todas essas curas seriam toleradas, desde que a palavra espiritismo não fosse pronunciada, e não creio que o Sr. Jacobo tenha feito. Foi a partir desse momento que usaram de rigor contra ele. De onde vem o pavor que causa o simples nome do espiritismo, mesmo quando só faz o bem, consola os aflitos e alivia a humanidade sofredora. De minha parte, creio que certa gente tem medo que lhe faça muito bem. Nos primeiros dias do mês de setembro o Sr. Jacob quis vir passar 2 dias em minha casa, em cumprimento de uma promessa eventual que me fizera no campo de Chalons. O prazer que tive em recebê-lo foi decuplicado pelos serviços que pôde prestar a bom número de infelizes. Depois de sua partida, quase diariamente eu me punha ao corrente do estado dos doentes tratados e a seguir vos dou o resultado de minhas observações. A fim de ser exato como um levantamento estatístico, e a título de informações ulteriores, se for o caso, a que os escrevo nominalmente. Segue uma lista de 30 e poucos nomes, com designação da idade, da doença e do resultado obtido. O Sr. Jacob é sinceramente religioso. O que eu faço, dizia-me ele, não me surpreende. Eu faria coisas muito mais extraordinárias e não ficaria mais espantado, porque sei que Deus pode o que quiser. Só me admiro de uma coisa, é ter tido o imenso favor de ter sido o instrumento que ele escolheu. Hoje ficam admirados do que obtenho, mas quem sabe se num mês, num ano, não haverá 10, 20, 50 médiuns como eu e mais fortes que eu. O Sr. Kardec, que procura e deve procurar estudar fatos como os que aqui se passam, deveria ter vindo. Hoje, amanhã, posso perder a minha faculdade, o que para ele seria um estudo perdido. Ele deve fazer o histórico de semelhantes fatos. Observação. Sem dúvida nos teríamos sentido felizes em testemunhar os fatos relatados acima, e provavelmente teríamos ido ao campo de Chalons, se tivéssemos tido a possibilidade e se tivéssemos sido informados em tempo hábil. Só o soubemos por via indireta dos jornais, quando estávamos em viagem e confessamos não ter uma confiança absoluta em seus relatos. Teríamos muito que fazer se fosse necessário pessoalmente controlar tudo que relatam do Espiritismo, ou mesmo tudo quanto nos é assinalado por nossa correspondência. Ali só podíamos ir com a certeza de não ter uma decepção, e quando o relato do Sr. Boivinete nos chegou, o campo estava interdito. Aliás, à vista desses fatos nada nos teria ensinado de novo, pois cremos compreendê-los. Teria sido simplesmente constatar a sua realidade. Mas o testemunho de um homem como o Sr. Boivinete, ao qual tínhamos mandado uma carta para o Sr. Jacob,
pedindo que nos instruísse do que teria visto. Nos bastava completamente. Não houve, pois, perda para nós, senão o prazer de ter visto pessoalmente o Sr. Jacob trabalhando, o que, esperamos, tanto poderá acontecer no campo de Chalons quanto em outro lugar. Assim, só falamos das curas do Sr. Jacob porque são autênticas. Se nos tivessem parecido suspeitas, ou envadas pelo charlatanismo ou por uma basófia ridícula, que as tivessem tornado mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo, nós nos teríamos abstido, a despeito do que tivessem dito, como fizemos em várias outras circunstâncias, pois não queremos passar como editor responsável por nenhuma excentricidade, nem secundar as vistas ambiciosas e interesseiras, que por vezes se ocultam sob aparências de devotamento. Eis porque somos circunspectos em nossas apreciações dos homens e das coisas, e também porque nossa revista não se transforma em censora em proveito de ninguém. Mas aqui se trata de uma coisa séria, fecunda em resultados, e capital no duplo ponto de vista do fato em si da realização de uma das previsões dos espíritos. Com efeito, desde longa data eles anunciaram que a mediunidade curadora se desenvolveria em proporções excepcionais, de modo a chamar a atenção geral, e nós cumprimentamos o Sr. Jacob por ser um dos primeiros a dar o exemplo. Mas aqui, como em todos os gêneros de manifestações, para nós a pessoa se apaga diante da questão principal. Desde que o dom de curar não é o resultado do trabalho, nem do estudo, nem de um talento adquirido, aquele que o possui não pode dele vangloriar-se. Louva-se um grande artista, um sábio, porque devem o que são aos próprios esforços. Mas o médium mais bem dotado não passa de um instrumento passivo, de que os espíritos se servem hoje e podem deixar amanhã. Que seria o Sr. Jacob se perdesse sua faculdade, que ele é prudente em prever. O que era antes, o músico dos zuavos, ao passo que, aconteça o que acontecer, sempre restará ao sábio a ciência e ao artista o talento. Somos felizes por ver o Sr. Jacob partilhar destas ideias, por conseguinte, não é a ele que se dirigem estas reflexões. Não temos dúvida de que ele será igualmente de nossa opinião, quando dissermos que o que constitui um mérito real num médium, o que se pode e deve louvar com razão, é o emprego que faz de sua faculdade, é o zelo, o devotamento, o desinteresse com os quais se põe a serviço daqueles a quem ela pode ser útil, é ainda a modéstia, a simplicidade, a abnegação, a benevolência que transpiram em suas palavras e que todas as suas ações justificam, porque essas qualidades lhe pertencem como coisa particular. Assim, não é o médium que se deve pôr num pedestal, do qual amanhã poderá descer, mas o homem de bem, que sabe tornar-se útil sem ostentação e sem proveito para sua vaidade. O desenvolvimento da mediunidade curadora forçosamente terá consequências de alta gravidade, que serão objeto de um exame especial e aprofundado em próximo artigo. Allan Kardec. Ano 9, novembro de 1866, número 11. Sonambulismo mediúnico espontâneo. A última sessão da Sociedade Espírita de Paris, antes das férias, foi uma das mais notáveis do ano, quer pelo número e pelo alcance das comunicações obtidas, quer pela produção de um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. Por volta da metade da sessão, o Sr. Morim, membro da sociedade e um dos médiuns habituais, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, o que jamais lhe acontecera. Então falou com ardor, com eloquência, sobre um assunto de alta gravidade e do maior interesse, do qual nos ocuparemos posteriormente. A sessão de reabertura de sexta-feira, 5 de outubro, apresentou um fenômeno análogo, mas em mais largas proporções. Havia à mesa 13 médiuns. Durante a primeira parte, 2 deles, a senhora C. e o Sr. Vavasseur, adormeceram sob a influência dos espíritos, como havia ocorrido com o Sr. Morim, sem qualquer provocação e sem que ninguém nisto tivesse pensado. O Sr. Vavasseur é o médium poeta,
que com a maior facilidade obtém poesias notáveis, das quais publicamos algumas amostras. O Sr. Morim estava a ponto de adormecer também. Ora, eis o que se passou durante o seu sono, que durou quase 1 hora. O Sr. Vavasseur, com voz grave e solene, disse: toda vontade, toda ação magnética é e deve ficar estranha a este fenômeno. Ninguém deve falar a minha irmã, nem a mim. Falando de sua irmã, designava a senhora C, isto é, irmã espiritual, já que não são parentes. Depois, dirigindo-se ao Sr. Morim, colocado no outro extremo da mesa, e estendendo a mão para ele com um gesto imperativo, proíbo-te de dormir. O Sr. Morim, com efeito, já quase adormecido, despertou por si mesmo. Além disso, foi recomendado expressamente que ninguém tocasse nos 2 médiuns. O Sr. V, continuando: sinto aqui uma corrente fluídica má, que me fatiga. Irmã, sofres também? Senhora C, sim. Sr. V, olha. A sociedade é numerosa esta noite. Vês? Senhora C, ainda não muito claramente. Sr. V, quero que vejas. Senhora C, sim, os espíritos são numerosos. Sr. V, sim, muito numerosos, não se os contam mais. Mas, olha à tua frente, vês um espírito mais luminoso, de auréola mais brilhante. Parece-nos sorrir com benevolência. Dizem que é meu patrono, São Luís. Vamos, marchemos, vamos para ele. Tenho muitos erros a reparar. Dirigindo-se ao espírito: caro espírito, nascendo para a vida, minha mãe me deu o vosso nome. Depois, lembro-me, essa pobre mãe me dizia todos os dias: meu filho, ora a Deus, ora a teu anjo da guarda, ora, sobretudo, a teu patrono. Mais tarde, esqueci tudo. Tudo. A dúvida, a incredulidade me perseguiram. Em meu desvario eu vos desconheci. Desconheci a vontade de Deus. Hoje, caro espírito, venho pedir-vos o esquecimento do passado e o perdão no presente. Ó São Luís, vede minha dor e meu arrependimento, esquecei e perdoai. Estas últimas palavras foram ditas com uma inflexão pungente de desespero. A senhora C, não deves chorar, irmão. São Luís te perdoa e te abençoa. Os espíritos bons não têm ressentimento contra os que voltam atrás em seus erros. Digo-te que ele te perdoa. Este espírito é bom. Olha, ele nos sorri, levando a mão ao peito. Como dói sofrer assim. O Senhor vê, ele me fala. Escuta. Coragem, diz ele, trabalha com teus irmãos. O ano que começa será fértil em grandes acontecimentos. Em torno de vós surgirão grandes gênios, poetas, pintores, literatos. A era das artes sucede à da filosofia. Se a primeira fez prodígios, a segunda fará milagres. O Senhor vê. Exprime-se com extraordinária veemência, está no supremo grau do êxtase. A senhora C, acalma-te, irmão, nisto pões muito ardor, e isto te faz mal, acalma-te. O Senhor vê. Continuando, mas aí começa a missão de vossa sociedade, missão muito grande e muito bela para os que a compreendem. Foco da doutrina espírita, deve defendê-la e propagar os seus princípios por todos os meios disponíveis. Aliás, o seu presidente saberá o que deve fazer. Agora, irmã, ele se afasta, ainda nos sorri, diz-nos com a mão: até logo. Vamos. Subamos, irmã, deves assistir a um espetáculo esplêndido, a um espetáculo que olhar terreno jamais viu. Jamais, jamais. Sobe. Eu quero. Silêncio. Que vês? Olha este exército de espíritos. Os poetas estão aqui nos cercam. Cantai também, cantai. Vossos cantos são os cânticos do céu, o hino da criação. Cantai. E seus murmúrios acariciam meus ouvidos. E seus acordes adormecem o meu espírito. Não ouves? A senhora C, sim, ouço.
Parecem dizer que com o ano espírita que se inicia, começa uma nova fase para o espiritismo. Fase brilhante, de triunfo e de alegria para os corações sinceros, de vergonha e de confusão para os orgulhosos e os hipócritas. Para estes, as decepções, o abandono, o esquecimento, a miséria; para os outros, a glorificação. O Senhor vê, eles já o disseram, e isto se confirma. A Senhora C, ó! Que festa! Que magnificência! Que esplendor deslumbrante! Mal pode meu olhar sustentar o seu brilho. Que suave harmonia se faz ouvir e penetra a alma. Vê todos esses espíritos bons do que treparam o triunfo da doutrina sob a condução dos espíritos superiores e do grande espírito de verdade. Como são resplandecentes, e quanto lhes deve custar descer para habitar um globo como o nosso. Isto é doloroso, mas faz progredir. O Senhor vê, escuta. Escuta, digo-te. O Senhor vê. Começa o improviso seguinte em versos. Era a primeira vez que fazia poesia mediúnica verbalmente. Até então as poesias deste gênero sempre tinham sido dadas por escrito, espontaneamente. Noite de tempestade. Mortos rolava o mar. Na praia sem piedade. Em lúgubre cantar. Uma criança pequena, de pé sobre um rochedo, esperava, serena, da aurora brilho ledo, para ir pela praia, procurar sua irmã, que do naufrágio saía. Ou, dele esta manhã, poderia de um alto vê-la, pois, como outrora, sorridente de um salto, ouvi-lhe a voz sonora. Mas nesta noite horrível, sobre as vagas inquietas, essa mão invisível, que os separou tem metas, de voltar a unir. Foi esperança vã. Surge a aurora a sorrir. Mas, nada, só manhã. Nada, a triste certeza, de um barco destruído. Nada, da onda a frieza, levando o que é perdido. A vaga, com mistério, tocava deslizando em seu ágil critério. Só abismo expressando que a vítima escondia seu soluço a abafar. De seu crime estaria as ondas a exculpar, a brisa lamentosa, a criança a procurar pela praia, ansiosa. Não mais podia andar, sem respirar poder. Cocheante, fraca, aflita, e mal a se suster. Se fizera sendita, e sobre a pedra quente de um rochedo polido, faz uma prece ardente ante um desconhecido, e surpreso ele vê, em tocante oração: ó, filho, Deus te dê amor, ergue-te então. Foi Deus que, por teu pranto, me pôs em teu caminho, para acalmar-te quanto eu possa com carinho. Na dor não te retenhas. Meu lar será teu lar. Minha família tenhas. Faço o meu teu penar. Vem, fala-me, criança. Tem em meu peito amor. Bem depressa a esperança lenirá tua dor. Dirigindo-se à senhora C, tu vês, ele para. Mas deve falar ainda. Sim, aproxima-se. Os sons tornam-se mais distintos. Ouço. Ah! Eu sou o pobre perdido. És, dirigindo-se a Allan Kardec, o desconhecido. Mestre, quero te honrar, pois me viestes mostrar que existe eternidade. É imortalidade. Dois nomes, Deus, que é luz. O outro, alma que reluz. E vós, meu caro amigo, me ofereceis abrigo. Minha família sois. Onde tranquilo, pois, vou terminar meus dias. Amai-me. Sois meus guias. Ele foge. Casimir de la Vigne. Ó, caro espírito. Ainda. Ele foge. Vamos, não sou bastante forte para assistir a este concerto divino. Sim, é belo demais.
É belíssimo. A senhora C, ele falaria ainda se tivesses querido, mas tua exaltação impediu. Este é o quebrado, aflito, ofegante, não podes mais falar. O senhor vê, sim, eu sinto, é ainda uma fraqueza, com um vivo sentimento de pesar, e devo despertar-te. Muito cedo. Por que não ficar sempre neste lugar? Por que voltar à terra? Vamos, já que é preciso, irmã, devemos obedecer sem murmurar. Desperta, eu quero. A senhora C. Abre os olhos. Para mim podes despertar-me agitando teu lenço. Sufoco. Ah! Ah! Estas palavras, e sobretudo os versos, foram ditos com uma inflexão, uma efusão de sentimento e um calor de expressão, cujas cenas mais dramáticas e mais patéticas apenas podem dar uma ideia. A emoção da Assembleia era geral, porque se sentia que não era declamação, mas a própria alma desprendida da matéria que falava. Esgotado de fadiga, o senhor V. Fui obrigado a deixar a sala e por muito tempo ficou arrasado, dominado por um sono de onde só saiu pouco a pouco, por si mesmo, sem querer que ninguém o ajudasse. Esses fatos vêm confirmar as previsões dos espíritos no tocante às novas formas que não tardaria a tomar a mediunidade. O estado de sonambulismo espontâneo, no qual se desenvolve, ao mesmo tempo, a mediunidade falante e vidente, é, com efeito, uma faculdade nova, no sentido em que parece generalizar-se, é um modo particular de comunicação que tem, mais que nunca, sua razão de ser neste momento. Aliás, este fenômeno serve muito mais de complemento à instrução dos espíritos do que para a convicção dos incrédulos, que nele veriam apenas uma comédia. Só os espíritas esclarecidos o podem compreender e nele descobrir as provas da sinceridade ou da hipocrisia, como em todos os outros gêneros da mediunidade, só eles podem destacar o que é útil, deduzindo suas consequências para o progresso da ciência, na qual se faz penetrar mais cedo. É por isso que esses fenômenos geralmente só se produzem na intimidade, onde os médiuns não teriam nenhum interesse em simular uma faculdade inexistente e onde o embuste logo seria desmascarado. As nuances de observação aqui são tão delicadas e sutis que requerem uma atenção contínua. Nesse estado de emancipação, a sensibilidade e a impressionabilidade são tão grandes, que a faculdade não pode desenvolver-se em todo o seu esplendor senão sob uma influência fluídica inteiramente simpática. Basta uma corrente contrária para alterar, como o sopro que embacia o gelo. A sensação penosa que, por isso, sente o médium, o faz dobrar-se sobre si mesmo, como a sensitiva aproximação da mão. Sua atenção se volta, então, na direção dessa corrente desagradável, penetra o pensamento que é a sua fonte, a veia-lhe e, quanto mais a sente antipática, tanto mais ela o paralisa. Por aí se julgue do efeito que deve produzir um concurso de pensamentos hostis. Essas espécies de fenômenos também não se prestam absolutamente a exibições públicas, nas quais a curiosidade é o sentimento dominante, quando não da malevolência. Além disso, requerem das testemunhas uma excessiva prudência, porque não se deve perder de vista que, nesses momentos, a alma só se prende ao corpo por um frágil laço, e que um abalo pode causar, no mínimo, graves desordens na economia. Uma curiosidade indiscreta e brutal pode acarretar as mais funestas consequências. Eis porque nunca se agiria com excessiva precaução. Quando, ao começar, o senhor V. diz que toda vontade, toda ação magnética deve ficar estranha a esse fenômeno, dá a compreender que só a ação dos espíritos é a sua causa e que ninguém poderia provocá-la. A recomendação de não falar nem a um, nem a outro, tinha por objetivo deixá-los inteiramente no êxtase. As perguntas teriam tido por efeito deter o impulso de seus espíritos, trazendo-os ao terra e lhes desviando o pensamento do objetivo principal. A exaltação da sensibilidade tornava igualmente necessária a recomendação de não os tocar.
O contato teria produzido uma comoção penosa e prejudicial ao desenvolvimento da faculdade. De acordo com isto, compreende-se porque a maior parte dos homens de ciência, chamados a constatar fenômenos desse gênero, ficam decepcionados. Não é por causa de sua falta de fé, como pretendem, que o efeito é recusado pelos espíritos. São eles mesmos que, por suas disposições morais, produzem uma reação contrária. Em vez de se colocarem nas condições do fenômeno, querem colocar o fenômeno em sua própria condição. Gostariam de aí encontrar a confirmação de suas teorias anti-espiritualistas, porquanto, para eles, somente aí está a verdade, e se sentem vexados e humilhados por receberem um desmentido pelos fatos. Então nada obtêm, ou só obtêm coisas que contradizem sua maneira de ver, em vez de rever suas opiniões, preferem negar, ou dizer que é uma ilusão. E como poderia ser de outro modo entre pessoas que não admitem a espiritualidade? O princípio espiritual é a causa de fenômenos de uma ordem particular. Buscar a sua causa fora desse princípio é buscar a causa do raio fora da eletricidade. Não compreendendo as condições especiais do fenômeno, fazem experiências sobre o paciente como se este fosse um tubo de ensaio, cheio de produtos químicos. Torturam-no como se tratasse de uma intervenção cirúrgica, com risco de comprometer sua vida ou sua saúde. O êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, exige tanto mais precauções quanto, nesse estado, inebriado pelo sublime espetáculo que tem sob os olhos, o espírito geralmente não pede senão para ficar onde está e deixar a terra completamente. Muitas vezes, até, faz esforços para romper o último laço que o prende ao corpo e, se sua razão não fosse bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia de boa vontade. É então que se faz necessário vir em seu auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado. Compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso conduzir-se conforme as circunstâncias. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente e, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono, tem percepções de ordem mais elevada. Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, o que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isto muitas vezes em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não o fazer. Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente, e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento, ou nulo. Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias. Com o concurso de outro médium, o espírito T. é entravado em seu impulso pela prova material que escolheu. O instrumento que lhe faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários, ou utilizar os que possui, de moto próprio, e no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito, ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga é material, inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre esta encarnação, uma vez que não sabe, em questões de ciência, senão que a si próprio se revelou. Tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, ao alargamento do raciocínio e a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. A frequência de seus êxtases tem por objetivo tão só habituar seu corpo a um estado que, durante certo período e para uma meta especial ulterior, poder tornar-se, de certo modo,
normal. Quando ele pede para ser despertado prontamente, é que deseja realizar sua missão sem falhar. Sob o encanto dos quadros sublimes que se lhe apresentam, e do meio em que se encontra, gostaria de libertar-se dos laços terrenos e ficar definitivamente entre os espíritos. Sua razão e seu dever, que o retém na terra, combatem-se de desejo, e de medo de se deixar dominar e de sucumbir à tentação. Ele vos grita para que o desperteis. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se, na observação dos fatos e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais extrema prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveito para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer estes últimos e que se podem produzir em plena luz, são de outra ordem e, no números, alguns terão lugar, e já se produzem, pelo menos em aparência, fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para dele se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando, por vezes, trocam a etiqueta. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé, põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírito apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente, e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Mas estas manifestações têm uma utilidade mais prática, mais atual, porque, mais que outras, serão capazes de erguer a coragem nos momentos duros que devemos atravessar. É no momento da tormenta que se será feliz por sentir junto de si protetores invisíveis. É então que se conhecerá o valor desses conhecimentos, que nos elevam acima da humanidade e das misérias da terra, que acalmam nossos pesares e nossas apreensões, fazendo-nos ver só o que é grande, imperecível e digno de nossas aspirações. É um socorro que Deus envia em tempo oportuno aos seus fiéis servidores e aí está ainda um sinal de que os tempos marcados são chegados. Saibamos aproveitá-lo para o nosso adiantamento. Agradeçamos a Deus por ter permitido que fôssemos esclarecidos a tempo e lamentemos os incrédulos por se privarem desta imensa e suprema consolação, pois a luz foi espalhada para todos. Pela voz dos Espíritos, que falam por toda a terra, ele faz um último apelo aos endurecidos. Imploremos sua indulgência e sua misericórdia para os ceigos. Como dissemos, o êxtase é um estado superior de desprendimento, do qual o estado sonambúlico é um dos primeiros graus, mas que não implica, de modo algum, na superioridade do espírito. O mais completo desprendimento é, seguramente, o que se segue à morte. Ora, nós vemos neste momento o espírito conservar suas imperfeições, seus preconceitos, cometer erros, iludir-se, manifestar as mesmas tendências. É que as boas e as más qualidades são inerentes ao espírito e não dependem das causas exteriores. As causas exteriores podem paralisar as faculdades do espírito, que as recobra no estado de liberdade, mas são impotentes para lhe dar as que não têm. O sabor de um fruto está nele. Façam o que fizerem, coloquem onde quiserem. Se for insípido por natureza, não se tornará saboroso. Dá-se o mesmo com o espírito. Se o desprendimento completo, depois da morte, não o torna um ser perfeito, menos ainda um desprendimento parcial.
O desprendimento estático é um estado fisiológico, indício evidente de um certo grau de adiantamento do espírito, mas não de superioridade absoluta. As imperfeições morais, que são devidas à influência da matéria, desaparecem com essa influência, razão por que se nota, em geral, nos sonâmbulos e nos estáticos, ideias mais elevadas do que no estado de vigília, mas as que se devem à qualidade mesma do espírito continuam a manifestar-se, algumas vezes até com menos intensidade que no estado normal. O espírito, liberto de todo constrangimento, por vezes dá livre curso a sentimentos que, como o homem, procura dissimular aos olhos do mundo. De todas as tendências más, as mais persistentes e as que menos se confessa a si mesmo, são os vícios radicais da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que geram os ciúmes, as mesquinhas susceptibilidades do amor próprio, a exaltação da personalidade, que muitas vezes se revelam no estado de sonambulismo. Não é o desprendimento que as produz, pois ele apenas as põe a descoberto. De latentes tornam-se sensíveis em consequência da liberdade do espírito. Assim, não se deve esperar encontrar nenhuma espécie de infalibilidade, nem moral, nem intelectual, nos sonâmbulos estáticos. A faculdade de que desfrutam pode ser alterada pelas imperfeições de seu espírito. Suas palavras podem ser o reflexo de seus pensamentos e de seus sentimentos. Além disso, podem sofrer os efeitos da obsessão, tanto quanto no estado ordinário e ser, da parte dos espíritos levianos ou mal intencionados, joguete das mais estranhas ilusões, como demonstra a experiência. Seria, pois, um erro acreditar que as visões e revelações do êxtase só possam ser a expressão da verdade. Como todas as outras manifestações, é preciso submetê-las ao cadinho do bom senso e da razão, levar em conta o bem e o mal, o que é racional do que é ilógico. Se essas espécies de manifestações se multiplicam, é menos com o objetivo de nos dar revelações extraordinárias do que para nos fornecer novos assuntos de estudo e de observação sobre as faculdades e as propriedades da alma, e nos dar uma nova prova de sua existência e de sua independência da matéria. Ano 9, dezembro de 1866, número 12. O príncipe John Loy. Médium curador. A mediunidade curadora está na ordem do dia, e tudo quanto se liga a esta questão oferece um interesse de atualidade. Tomamos do Verité, de Lyon, de 21 de outubro de 1866, o artigo seguinte sobre as curas do príncipe John Loy, que fizeram grande sensação na época. Esta notícia faz parte de uma série de artigos muito instrutivos sobre os médiuns curadores. A este respeito, sentimos-nos felizes por constatar que o Verité, que está no seu 4º ano, prossegue com sucesso o curso de suas sábias e interessantes publicações, que projetam luz sobre a história do espiritismo e nos mostram em toda parte, na antiguidade como nos tempos modernos. Se, sobre certos pontos, não partilhamos de todas as opiniões de seu principal redator, o Sr. A.P., não deixamos de reconhecer que, por suas laboriosas pesquisas, ele presta à causa um serviço real, que todos os espíritas sérios apreciam. Com efeito, provar que a doutrina espírita atual é a síntese de crenças universalmente espalhadas, partilhadas por homens cuja palavra faz autoridade e que foram nossos primeiros mestres em filosofia, é mostrar que ela não se assenta sobre a base frágil da opinião de um só. Que desejam os espíritas, se não encontrar o maior número possível de aderentes às suas crenças. Para eles, isto deve ser uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma consagração de suas ideias, encontrá-las mesmo antes deles. Jamais compreendemos que homens de bom senso tenham podido concluir contra o espiritismo moderno que ele não é o primeiro inventor dos princípios que proclama, ao passo que aí está precisamente o que constitui uma parte de sua força e deve acreditá-lo. Alegar a sua ancianidade para o denegrir, é mostrar-se soberanamente ilógico, e tanto mais desajeitado quanto ele jamais se atribuiu o mérito da primeira descoberta.
É, pois, equivocar-se estranhamente sobre os sentimentos que animam os espíritas, atribuir a estes ideias muito estreitas, e uma tola pretensão pensar em os molestar, objetando-lhes que o que professam era conhecido antes deles, quando os espíritas são os primeiros a explorar o passado para aí descobrir os traços da ancianidade de suas crenças, que fazem remontar às primeiras idades do mundo, porque são fundadas em leis da natureza, que são eternas. Nenhuma grande verdade saiu, com todas as suas peças, do cérebro de um indivíduo. Todas, sem exceção, tiveram precursores, que as pressentiram ou as entreviram em algumas partes. O Espiritismo se honra, pois, de contar os seus por milhares e entre os homens mais justamente considerados. Pô-los à luz é mostrar o número infinito de pontos pelos quais ele se liga à história da humanidade. Mas em parte alguma o Espiritismo encontra-se completo, sua coordenação em corpo de doutrina, com todas as suas consequências e suas aplicações, sua correlação com as ciências positivas, é uma obra essencialmente moderna, mas por toda parte encontram-se os seus elementos esparsos, misturados a crenças supersticiosas de que foi preciso fazer a triagem. Se reunissem as ideias que se acham disseminadas na maioria das filosofias modernas, nos escritores sacros e profanos, os fatos inumeráveis e infinitamente variados que se produziram em todas as épocas, e que atestam as relações do mundo visível e do mundo invisível, chegar-se-ia a constituir o Espiritismo tal qual é hoje, é o argumento invocado contra ele por certos detratores. Foi assim que ele procedeu? É uma compilação de ideias antigas rejuvenescidas pela forma. Não, ele saiu todo inteiro das observações recentes, mas, longe de se julgar diminuído pelo que foi dito e observado antes dele, sente-se fortificado e engrandecido. Uma história do Espiritismo antes da época atual ainda está por fazer. Um trabalho desta natureza, feito conscienciosamente, escrito com precisão, clareza, sem desenvolvimentos supérfluos e fastidiosos, que tornariam penosa sua leitura, seria uma obra eminentemente útil, um documento precioso a consultar. Seria antes uma obra de paciência e de erudição que uma obra literária, e que consistiria principalmente na citação das passagens dos diversos escritores que emitiram pensamentos, doutrinas ou teorias que se acham no Espiritismo de hoje. Aquele que fizer esse trabalho com seriedade terá muito merecido da doutrina. Voltemos ao nosso assunto, do qual, sem o querer, nos desviamos um pouco, mas talvez não sem utilidade. O Espiritismo moderno não descobriu nem inventou a mediunidade curadora e os médiuns curadores, como não descobriu nem inventou os outros fenômenos espíritas. Desde que a mediunidade curadora é uma faculdade natural, submetida a uma lei, como todos os fenômenos da natureza, deve ter se produzido em diversas épocas, como constata a história, mas estava reservado ao nosso tempo, com o auxílio das novas luzes que possuímos, lhe dar uma explicação racional e fazê-la sair do domínio do maravilhoso. O príncipe John Lowe nos oferece um exemplo, tanto mais notável porque os fatos se passaram antes que se cogitasse do espiritismo e dos médiuns. Eis o resumo dado pelo jornal Verité. No ano de 1829, veio a Würzburg, cidade considerável da Baviera, um santo padre, o príncipe John Lowe. Enfermos e doentes irão pedir-lhe, para obter do céu a sua cura, o socorro de suas preces. Ele invocava sobre eles as graças divinas, e logo se viu grande número desses infortunados curados de repente. O rumor dessas maravilhas repercutiu longe. A Alemanha, a França, a Suíça, a Itália, uma grande parte da Europa foram informadas disto. Numerosos escritos foram publicados, que perpetuarão a lembrança. Entre as testemunhas autênticas e dignas de fé, que certificam a realidade dos fatos, basta aqui transcrever algumas, cujo conjunto forma uma prova convincente. Preliminarmente, eis um extrato do que a respeito escreve o Sr. Charold,
conselheiro de legação em Würzburg, e testemunha de grande parte das coisas que relata. Há 2 anos, uma princesa de 17 anos, Matilde de Schwarzenberg, filha do príncipe deste nome, achava-se na casa de saúde do Sr. Heine, em Würzburg. Era-lhe absolutamente impossível andar. Em vão os médicos mais famosos da França, da Itália e da Áustria tinham esgotado todos os recursos de sua arte para curar a princesa desta enfermidade. Somente o Sr. Heine, que se tinha servido das luzes e da experiência do célebre médico Sr. Testor, tinha conseguido, graças aos cuidados prodigalizados à doente, pô-la em estado de ficar de pé, e ela própria, fazendo esforços, tinha conseguido executar alguns movimentos como para andar, mas sem andar realmente. Pois bem, a 20 de junho de 1821 ela deixou o leito e de repente andou com inteira liberdade. Eis como a coisa se passou. Cerca de 10 horas da manhã o príncipe de Hohenlohe foi visitar a princesa, que mora em casa do Sr. Reinach, do capítulo. Quando entrou em seu apartamento, perguntou-lhe, como em conversa, na presença de sua governanta, se acreditava firmemente que Jesus Cristo pudesse curá-la de sua enfermidade. A sua resposta de que estava inteiramente persuadida, o príncipe disse à piedosa doente que orasse do mais profundo do coração e pusesse sua confiança em Deus. Quando ela parou de orar, o príncipe lhe deu sua bênção e disse: Vamos, princesa, levantai-vos, agora estáis curada e podeis andar sem dores. Todo o mundo da casa foi chamado imediatamente. Não sabiam como exprimir o seu assombro por uma cura tão pronta e tão incompreensível. Todos caíram de joelhos na mais viva emoção e entoaram louvores ao Todo-Poderoso. Cumprimentaram a princesa por sua felicidade e juntaram suas lágrimas às que a alegria fazia correr de seus olhos. A notícia espalhou-se pela cidade e causou espanto. Corriam em multidão para se assegurarem do acontecimento pelos próprios olhos. No dia 21 de junho a princesa já se havia mostrado em público. Impossível descrever o êxtase que ela experimentou, vendo-se fora de seu estado de cruéis sofrimentos. No dia 25 o príncipe de Hohenlohe deu outro exemplo notável da graça que possui. A esposa de um ferreiro da rua Semmelweis não ouvia mais as grandes marteladas de sua forja. Foi encontrar o príncipe no pátio do presbitério e lhe suplicou que a socorresse. Enquanto estava ajoelhada, ele lhe impôs as mãos sobre a cabeça e, tendo orado algum tempo, com os olhos erguidos para o céu, tomou-a pela mão e a levantou. Qual não foi o espanto dos espectadores quando essa mulher, erguendo-se, disse que ouvia o tilintar do relógio da igreja. Voltando para casa, não se cansava de contar a todos os que a interrogavam o que acabava de lhe acontecer. No dia 26, uma pessoa ilustre, o príncipe real da Baviera, foi curado imediatamente de uma doença que, segundo as regras da medicina, devia exigir muito tempo e daria muito sofrimento. Esta notícia causou viva alegria nos corações dos habitantes de Würzburg. O príncipe de Hohenlohe não foi menos feliz na cura de uma doente que 2 vezes tinham tentado curar, mas que, de cada vez, só tinham obtido um ligeiro alívio. Esta cura foi operada na cunhada do Sr. Broglie, negociante. Desde muito ela era afligida por uma paralisia muito dolorosa. A casa ribombou de gritos de alegria. No mesmo dia a viúva Balzano recuperou a vista, pois há vários anos estava completamente cega. Convenci-me por mim mesmo deste fato. Apenas saído do espetáculo desta cena tocante, fui testemunha de outra cura, operada na casa do Sr. General D. Uma jovem mulher tinha a mão direita tão gravemente estropiada, que não podia usá-la nem estendê-la. Ela imediatamente deu prova de sua perfeita cura, levantando com a mesma mão uma cadeira muito pesada. No mesmo dia um paralítico, cujo braço esquerdo se havia definhado, foi curado completamente. Uma cura de 2 outros paralíticos ocorreu logo depois. Ela foi tão completa e ainda mais pronta.
No dia 28 eu mesmo vi com que prontidão e segurança o príncipe John Lowe curou crianças. Tinham-lhe trazido uma do campo que só andava com muletas. Poucos minutos depois essa criança, transportada de alegria, corria sem muletas pelas ruas. Entre mentes, uma criança muda, que apenas soltava alguns sons inarticulados, foi trazida ao príncipe. Alguns minutos depois começou a falar. Logo uma pobre mulher trouxe sua filhinha às costas, estropiada das duas pernas, colocou-a aos pés do príncipe. Um momento depois ele entregou a criança à sua mãe, que então viu a filha correr e pular de alegria. No dia 29, uma mulher de Neustadt, paralítica e cega, foi-lhe trazida numa charrete. Estava cega há 25 anos. Cerca de 3 horas da tarde ela se apresentou no castelo da residência de nossa cidade, para implorar o socorro do príncipe John Lowe, no momento em que ele entrava no vestíbulo, construído sob a forma de uma grande tenda. Caindo aos pés do príncipe, ela lhe suplicou, em nome de Jesus Cristo, que a socorresse. O príncipe orou por ela, deu-lhe sua bênção e perguntou se acreditava firmemente que pudesse, em nome de Jesus, recobrar a vista. Como respondesse que sim, disse a ela que se levantasse. Retirou-se. Mal se havia afastado alguns passos, seus olhos abriram-se de repente. Ela viu e deu todas as provas que lhe pediram da faculdade que acabava de recobrar. Todas as testemunhas desta cura, entre as quais grande número de senhores da corte, ficaram extasiadas de admiração. A cura de uma mulher do hospital civil, que haviam trazido ao príncipe, não é menos admirável. Essa mulher, chamada Elizabeth Lanner, filha de um sapateiro, tinha a língua tão vivamente afetada que, por vezes, passava 15 dias sem poder articular uma sílaba. Suas faculdades mentais tinham sofrido muito. Tinha perdido quase completamente o uso dos membros, de sorte que jazia no leito como uma massa. Pois bem, essa pobre infeliz foi hoje ao hospital sem ajuda de ninguém. Goza de todos os sentidos, como há 12 anos, e sua língua soltou-se tão bem que ninguém no hospício fala com tanta volubilidade quanto ela. No dia 30, à tarde, o príncipe deu um exemplo extraordinário de cura. Uma carroça, em volta da qual estavam reunidos milhares de espectadores, tinha vindo de Musmestad. Nela estava um pobre estudante, paralítico dos braços e das pernas, definhados de maneira assustadora. Suplicando pelo infeliz para o aliviar, o príncipe veio à carroça. Orou cerca de 5 minutos, as mãos postas e erguidas para o céu. Falou várias vezes ao estudante e, enfim, lhe disse: levantai-vos, em nome de Jesus Cristo. O estudante realmente se levantou, mas com sentimentos que não pôde dissimular. O príncipe lhe disse que não perdesse a confiança. O infortunado que, alguns minutos antes, não podia mover braços nem pernas, endireitou-se e ficou perfeitamente livre na carroça. Depois, erguendo os olhos para o céu, onde se viam desenhados o mais terno reconhecimento, exclamou: ó Deus! Vós me socorrestes. Os espectadores não puderam conter as lágrimas. As curas miraculosas operadas em Würzburg pelo príncipe John Lowe poderiam oferecer assunto para mais de 100 quadros de ex-voto. Notar-se-á a impressionante analogia que existe entre estes fatos de cura e os de que somos testemunhas. O Sr. John Lowe se achava nas melhores condições para o desenvolvimento de sua faculdade e, por isso, a conservou até o fim. Como nessa época não se conhecia sua verdadeira origem, era considerada como um dom sobrenatural e o Sr. John Lowe como operante de milagres. Mas, porque é olhada por algumas pessoas como um dom do céu, e por outras como uma obra satânica. Não conhecemos nenhum médium curador que tenha dito tirar seu poder do diabo. Todos, sem exceção, só operam invocando o nome de Deus e declarando nada poder fazer sem sua vontade. Os mesmos que ignoram o espiritismo e agem por intuição, recomendam a prece, no qual reconhecem um poderoso auxiliar.
Se agissem pelo demônio, seriam ingratos em o renegar, e este último não é tão modesto, nem tão desinteressado para deixar aquele que procura combater o mérito do bem que faz, porque isto seria perder seus auxiliares, em vez de os recrutar. Alguma vez se viu um negociante elogiar aos seus clientes a mercadoria de seu vizinho às expensas da sua e o compelir a ir a ele? Na verdade, tem razão de rir do diabo, porque dele fazem um ser muito tolo e muito estúpido. A comunicação seguinte foi dada pelo príncipe John Louis na Sociedade de Paris. Sociedade de Paris, 26 de outubro de 1866. Médium, Sr. Desliens. Senhores, venho entre vós com tanto mais prazer quanto minhas palavras podem tornar-se para todos um útil assunto de instrução. Frágil instrumento da providência, pude contribuir para fazer glorificar o seu nome e venho de boa vontade entre aqueles que têm por objetivo principal conduzir-se segundo as suas leis, e progredir tanto quanto neles está o caminho da perfeição. Vossos esforços são louváveis e me considerarei como muito honrado por assistir algumas vezes aos vossos trabalhos. Vamos, então, desde já, às manifestações que provocaram minha presença entre vós. Como dissestes com toda razão, a faculdade de que eu era dotado era simplesmente o resultado de uma mediunidade. Eu era instrumento, os espíritos agiam e, se algo eu pude, não foi senão por meu grande desejo de fazer o bem e pela convicção íntima de que tudo é possível a Deus. Eu acreditava. E as curas que obtinha vinham incessantemente aumentar a minha fé. Como todas as faculdades mediúnicas, que hoje concorrem para a vulgarização do ensino espírita, a mediunidade curadora foi exercida em todos os tempos e por indivíduos pertencentes às diversas religiões. Deus espalha por toda parte seus mais adiantados servos, para deles fazer balizas de progresso, entre os próprios que estão mais afastados da virtude e, direi mesmo, sobretudo entre estes. Como um bom pai que ama igualmente todos os filhos, sua solicitude se manifesta sobre todos, mas mais particularmente sobre os que mais necessitam de apoio para avançar. É assim que não é raro encontrar homens dotados de faculdades extraordinárias para a multidão, entre os simples. E, por esta palavra, eu entendo aqueles cuja pureza de sentimentos não foi ofuscada pelo orgulho e pelo egoísmo. É verdade que a faculdade também pode existir em pessoas indignas, mas não é, nem poderia ser, senão passageira. É um meio enérgico de lhes abrir os olhos. Tanto pior para os que se obstinam em mantê-los fechados. Entrarão novamente na obscuridade de onde saíram, com a confusão e o ridículo por cortejo, se mesmo Deus não punir, desde esta vida, seu orgulho e sua obstinação em desconhecer a sua voz. Seja qual for a crença íntima de um indivíduo, se suas intenções forem puras, e se estiver inteiramente convencido da realidade do que crê, pode, em nome de Deus, operar grandes coisas. A fé transporta montanhas, dá vista aos cegos e o entendimento espiritual aos que antes erravam nas trevas da rotina e do erro. Quanto à melhor maneira de exercer a faculdade de médium curador, há apenas uma, é ficar modesto e puro e referir a Deus as potências que dirigem a faculdade e tudo o que se realiza. Os que perdem os instrumentos da providência que não se julgam simples instrumentos, querem que seus méritos sejam em parte causa da escolha feita de sua pessoa, o orgulho os embriaga e o precipício se entreabre sob seus pés. Educado na religião católica, penetrado da santidade de suas máximas, tendo fé em seu ensino, como todos os meus contemporâneos, eu considerava como milagres as manifestações de que era objeto. Hoje sei que a coisa é muito natural e que pode e deve conciliar-se com a imutabilidade das leis do Criador, para que sua grandeza e sua justiça permaneçam intactas. Deus não poderia fazer milagres. Por que então seria dar a presumir que a verdade não fosse bastante forte para afirmar-se por si mesma e, por outro lado, não seria lógico demonstrar a eterna harmonia das leis da natureza, perturbando-as com fatos em desacordo com a sua essência?
Quanto a adquirir a faculdade de médium curador, não há método para isto. Todo mundo pode, em certa medida, adquirir esta faculdade e, agindo em nome de Deus, cada um fará suas curas. Os privilegiados aumentarão em número à medida que a doutrina se vulgarizar, e é muito simples, pois haverá mais